Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos em gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas que foram produzidos nos últimos anos. Hoje nós vamos debater a prevenção da saúde no século XXI. E para isso nós convidamos o médico Cláudio Pastiornik. Ele que é médico pela Universidade Federal do Paraná, ele tem especialização em ginecologia e obstetrícia, também é especialista em mastologia e tem especialidade também em homeopatia, e ele é diretor do Centro de Vacinação Pastiornik. Aliás, uma instituição tradicional aqui de Curitiba, em que o seu pai, Moisés Pastiornik, foi médico durante muitos anos e ele trouxe, digamos assim, para os tempos modernos o parto humanizado, o parto vertical, que era praticado pelas mulheres indígenas. Eu gostaria que o senhor falasse, doutor Cláudio, um pouco a respeito do seu pai, Moisés Pastiornik, a quem eu tinha uma grande admiração e que foi inovador nesta área do parto humanizado. Eu primeiro quero agradecer o convite, poder participar do curso e dessa entrevista. Para mim, a oportunidade de poder expressar ideias e inclusive falar sobre essa história que já vai quase, desde que eu participo, 40 anos, né? Para mim é um prazer. O seu pai foi médico mais de 50 anos, né? O pai foi formado em 38, né? Fundou a Casa de Saúde e trabalhou até aos 94 anos, quando ele faleceu. Ele era totalmente contra que a gente parasse, né? Então, por último, ele fez até um livro e ele falava aprender a envelhecer sem ficar velho, né? Em que ele falava, e de fato ele era inovador, sempre a primeira pessoa a fazer anestesia peridural, que hoje é normal, comum, num tempo em que a igreja mandava no Brasil e dizia que você teria que parirás com dor. Então, foi ele que trouxe a anestesia caudal, que era uma peridural, e aqui para Curitiba. Que tinha, ele me conta, naquelas reuniões que tinha, que é sempre um religioso vestido de batina, que naquela época usava-se batina, nós estamos falando de 1948, por aí, né? Em que ficava cuidando do que ele falava. Então, ele inovou desse jeito. A prevenção de câncer ginecológico em Curitiba também foi ele que começou. No tempo, acho que antes do Ney Braga ainda. Isso na década de 50. Porque eu era gurizinho, então eles jogavam uns papeizinhos de avião para conscientizar as mulheres que deveriam fazer o exame preventivo, que a partir do Papa Nicolau, que é esse método, é um grego que fez um método na lâmina, que você consegue visualizar se as células estão tendo alterações. Naquela época, o que mais matava, já que nosso tema é 21, o que mais matava naquela época, no século XX, nas mulheres do tipo de câncer, era o câncer de colo de útero, que estava ligado a infecções, a muitos filhos, né? Eventualmente a vírus, mas não é o vírus que causa isso, tem várias condições. E o exame era um examezinho simples que hoje qualquer mulher sabe o que é, mas não se fazia e havia também o pudor. Como é que vai no médico? Lembra naquela época? Fazia um exame ginecológico, ainda mais escolher. Então, ele começou também com a prevenção do câncer ginecológico. Continuando essa história, vamos dizer, na mastologia, isso eu já comecei. O primeiro aparelho de mamografia do sul do Brasil, fomos nós que trouxemos para Curitiba também. E o que tem, como ele sempre
vamos dizer, a gente acha que, bom, eu sou bacana, não, a gente é bacana que está de carona, né? Certo. Então, hoje eu vejo como muitas coisas que eu, inclusive, fiz tinha a ver só por estar do lado. Do seu pai. Né? Então, a coisa que você fala do parto vertical, que hoje é uma realidade no mundo inteiro, pois parto deitado é considerado uma prática médica. Isso até para muita gente é desconhecido. No meu tempo de faculdade, quando a senhora que estava grávida entrava em trabalho de parto, ela ficava numa sala, ainda existe hoje, só que hoje o que tem é tanta cesárea no Brasil nasce mais gente de cesariana hoje, no total, do que parto normal. Nos hospitais privados é quase 90%. Mas então, naquela época, estamos falando de 1970 e qualquer coisa, né? Havia a sala de pré-parto e todas as mulheres ficavam deitadas. Certo. E aí dava assim um cala-boca, que era um calmante com mais um negócio, a pessoa ficava quieta, ficava deitada lá. E é claro que isso aí, para qualquer um, é ilógico, né? Porque a pessoa tem contração, tem isso, tem aquilo. Então, essas práticas eram usuais. A gente fazia campanhas de prevenção de câncer, continuando, chegava-se numa cidade, vamos pegar por exemplo, Xanxerê, e examinava-se todas as mulheres da cidade que queriam, às vezes 3.000, 4.000 mulheres num fim de semana. Eram equipes enormes que até hoje o Brasil já não repetiu mais isso, né? Apesar de estar estabelecida uma campanha, mas não se repetiu. Numa dessas, que foi na reserva de Chapecó, que é do lado de Xanxerê. Ali no oeste de Santa Catarina? Em Santa Catarina tem essa reserva indígena de caigangues e guaranis. Eu, como sempre gostei de viajar de aventura, eu disse, bom, a reserva sou eu que vou trabalhar. E aí fui trabalhar lá e de repente ele também fomos juntos. Tinha um ônibus, que era um ônibus que fazia as coletas, e aí a gente estava examinando umas senhoras que as índias não têm idade cronológica que nem a nossa. É pelo florescimento das taquaras. Cada taquara floresce cada 30, 40 anos. Então tinha uma taquara, 2 taquaras, então eram senhoras com 2 taquaras. Bem então, antigas. Já tinha quase mais de com 60 10 anos. Filhos, né? E você examinava magras, etc. E a gente via que a comparação era assim, quando você faz um exame ginecológico, vê o estado perineal da pessoa, e as perguntas sempre são, perde urina quando tosse, e examina e vê isso. Bom, essas senhoras índias com 10 filhos estavam muito melhor estado, não tinham problema de períneo, em relação às senhoras que a gente examinou em Xanxerê. Na cidade? Na cidade. E Xanxerê é uma colonização de italianos. Isso, né? Porque quando você fala, não, é europeu que está ali, sim. Então então qual é eu me lembro de eu sentar, até hoje não esqueço isso, porque foi assim, mas como é que tem aqui de diferente? O parto. Então foi uma luz. O parto. Porque o parto delas, e tem mais um detalhe para entender, para vocês que são alunos, estão estudando, para ver que é pela observação mesmo e pela aquela curiosidade e pela pergunta, porque é a pergunta certo. Que traz a resposta. Bom, é o parto. E como é que é o parto? O parto, porque na medicina é o parto que estraga o períneo. Sim. É o parto que deixa você todo frouxo, que a mulher fica frouxa, toda essa conversa que não presta mais. Isso é tudo mentira, está errado. Depois nós vamos falar sim. mais apropriadamente. Mas elas com 10 filhos, o períneo era íntegro. Não tinham, faziam xixi nas calças, não tinham nada. Comparada com as de Xanxerê, era assim noite para o dia. Principalmente que as italianas e as pessoas mais idosas são mais gordas. Certo. Né? A gente sabe disso. Bernardo conhece. É vinho, é pizza, é tudo. Isso. Agora, tinha outro dado. As índias mais jovens, com 3 filhos, elas também tinham estado perineal ruim. E qual era a diferença entre elas? E aí foi a sacada. A sacada. Porque elas estavam sendo atendidas lá não tinha ambulatório, não tinha médicos nenhum, era uma enfermeira prática que fazia os partos naquela casinha ali na reserva. Uma espécie de uma parteira. Um ambulatóriozinho, E ela, ao imitar os médicos, porque o médico que é o que sabe, né? Eu sei que eu posso contar histórias, porque o médico, você chega na frente sem você saber nada, mas você já tem a imagem. Elas faziam, inclusive, episiotomia, que é cortar a vagina nas Índias. Então, elas faziam o típico do que era feito na cidade. E a comparação dos dois ficou claro que a posição do parto
não era a causa das lacerações de períneo, etc., e sim o fato de ficar deitado, de fazer manobras que não são necessárias. Então, a partir dessa observação, a gente foi estudando, vendo a história do mundo inteiro e viu-se que o parto só foi deitado há 200 anos atrás, porque antes todo mundo tinha parto vertical. E deitar uma pessoa na Alemanha, na época de 1700, entre 1700 e 1800, era considerado um gravíssimo erro e o cara podia levar uma qualquer ali. Caça o diploma. E ele foi mudando por causa do Luís XIV, que quis que vissem o nascimento do filho dele. Então ele pôs a esposa, não era a esposa, era a cortesã, deitada, cobriu de panos as cadeiras, chamou um cirurgião para fazer o parto, né, e ficou todo mundo sentado olhando para ver como é que era, como se fosse uma televisão. E a partir daí foram imitar o filho do rei. E aí começou a mudar, e claro, a França era a luz, né? No Ocidente era o conhecimento do mundo. E aí, claro, passou para todo mundo. Um exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, a medicina indígena dava de 100-0 na europeia. Mas é claro, né? Se você vai ver isso aqui, com o colonialismo, por exemplo, na China, no começo do século XIX, era proibido a acupuntura e coisas porque era tudo coisa de charlatão. Qual era o hospital que era bom? O hospital italiano, o hospital inglês. Então, desfazendo mesmo a cultura. Isso é uma coisa que você da gestão de cidade entende bem que é geopolítica. Mas essa é a história da inovação que nunca parou. E daí vocês começaram a estudar e na clínica de vocês aplicamos aqui... a partir de 76, nós fizemos o primeiro parto de cócoras em Curitiba, me lembro até hoje, foi uma missionária, né? E ela quis, então a partir daí começamos fazendo... uma missionária evangélica que atuava nessas tribos indígenas? Ela morava em Curitiba, porque na Bíblia está escrito que a Raquel teve seus filhos sobre os joelhos. A Raquel está lá escrito. Que interessante. Você vai ver, então, o estudo, eu adorei fazer esse recorrido, que foi estudar a história do parto. Então, é uma atrás da outra. De um lado, as maluquices médicas e do outro lado, o conhecimento está em toda parte. Só que, é o que eu disse, a gente fica toldado por uma ciência que às vezes perdeu a consciência, né? Então, e que perde o foco, muitas vezes associado pela geopolítica. Agora, Dr. Cláudio Pacioni, que nós sabemos que, em nossos dias, de que muitas doenças podem ser prevenidas, inclusive com vacinas, existe todo um calendário. Hoje, evidentemente, que aquela que se torna mais conhecida e é mais usada por toda a população é a vacina para a gripe. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também dessa evolução da medicina, da utilização das vacinas e a importância de todos tomarem a vacina, se prevenirem, em função de... Isso tem até aumentado, podemos assim dizer, aumentado o número de anos de vida das pessoas. Claro. Né? É interessante, eu sempre gosto de pôr o contexto histórico, né? Como é que surgiu a vacina? Isso. Bom, a vacina começou mesmo pelo que a gente conhece. Aqui, talvez você tenha sido vacinado contra a varíola, né? Eu me lembro. Raspava o braço aqui e colocava. Aquela que colocava... Eu tenho aquela manchinha, eu fui. A varíola foi erradicada em 1980 no mundo. Mas antes, ela era conhecida como bexiga e era uma doença mortal e pegava e matava mesmo. Né? E, bom, era epidêmica aquela varíola. Hoje não se toma mais vacina contra a varíola? Não, porque foi erradicada do mundo pela vacina. Mas como é que foi descoberta a vacina para a varíola? No Ocidente, foi descoberto por um médico que chamava Jensen, em inglês. E ele observou, lá na região dele, lá na Inglaterra, que as vacas tinham feridas parecidas com a bexiga, que dá umas feridas horríveis. Se alguém de vocês quiser, pega no YouTube ou qualquer lugar desse, no YouTube não, mas na internet, e acha essas fotos. E ele observou que as mulheres que ordenhavam essas vacas tinham uma forma de varíola mais suave. E lembra-se que a varíola matava na época, né? Aí ele observou aquilo e então ele
começou a usar esse pus da varíola, ia colocar, ele arranhou uma criança e colocou aquilo e viu que a criança teve febre. Né? E depois passou. Passou uma semana, 10 dias, ele pegou um paciente com varíola e pôs no rapaz e ele não teve nada. E daí ele pegou e disse, não, então vou começar a usar isso como uma prevenção. E foi aí que ele descobriu a coisa dos anticorpos, porque Mas a vacina funciona... No leite da vaca tinha ou não? No úbere no úbere. tinha a ferida. Ele viu que a pessoa que ordenhava tinha uma varíola mais suave. E foi aí que ele teve a ideia de fazer isso. Outros que fizeram isso antes dele, coisa que a gente também não pega, foram que os chineses pegavam as feridas da varíola, faziam um pó e com um canudinho de bambu sopravam no nariz das crianças e com isso eles conseguiam imunizar as crianças. E o que é isso? Na verdade, você pega aquilo, é um vírus morto da varíola, macerado, ao jogar para dentro do corpo, o corpo reage, e ao reagir é como que ele toma conhecimento dessa agressão que está vindo, então o teu exército fica todo preparado. Já conheço, quando vem, não pega a doença. Esse não é o mesmo princípio da homeopatia? Não, é um pouco diferente. É parecido, é muito parecido. Da homeopatia foi uma descoberta por acaso. E foi meio contemporâneo do Janssen, que esse Hahnemann era da Alemanha, de Leipzig, e eles tinham na época tinha malária lá na Europa e bastante, né? Não é só aqui. Não, aqui é na Amazônia, mas lá tinha malária até desistir, enquanto tinha pântano na Itália, etc. E ele viu que o tratamento para malária na época era a quinina, o quina. E ao usar a tal da quina, ele viu que a China officinalis, que é uma planta, provocava os sintomas iguais ao da malária. Ele disse, bom, alguma coisa tem aí. Ele começou então a diluir, porque ele começou a usar várias coisas e ver se funcionava. Só que, de repente, ele foi experimentar arsênico. O arsênico, se você tomar, você morre. Claro, é um veneno. Diz que o Napoleão foi morto por causa do arsênico. Aí ele, ao diluir, ia sacudir para diluir, ele viu que o remédio apresentava mais atuações outras, fora o que ele queria. Então ele fez uma lei que é o semelhante cura o semelhante. Que o Hipócrates, que é o tal do pai da medicina, um grego de 2000 anos antes de Cristo, já tinha falado isso, que você pode tratar pelo contrário ou pelo semelhante. Né? Então ele começou a experimentar várias coisas da natureza, desde Polo Norte, Polo Sul, imã, remédios tipo veneno de cobra, de aranha, e diluía e sacudia e foi vendo que esses remédios tinham atuação até a nível mental. E começou a aprender coisas de olha, a doença não começa na pele. Porque aí, na época tinha muita sífilis. Certo. A sífilis era pior que a AIDS, que eu acredito, porque a AIDS agora já deu jeito, mas a sífilis começa com uma verruguinha no órgão genital, uma espinha, que se não trata, vai para o sangue e depois aparece como sífilis secundária em manchinhas na pele. Se não trata, ela vai pegar osso e destrói osso, destrói cartilagem e, em última análise, e depois ela vai para o sistema nervoso e o cara morre louco. Então, ele é grave assim? Gravíssimo. Agora, com o antibiótico, foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? Não é tão... Então, ele deu jeito. Recente, né? Recente, do século passado. E aí, então, ele criou o conceito de metástases. Na época, eles não conheciam bactéria, nada, era a tal da miasma. Miasma que vinha pelo ar. Né? Quem acabou com a geração espontânea com essa teoria foi o Pasteur, que foi quem fez a vacina contra a raiva. Né? Então, ele criou o conceito de metástase. Se você for pegar e tratar com mercúrio, que é o que usavam, para destruir a tal da espinha que dá no órgão genital, você nada mais vai fazer do que tapar e jogar isso para um órgão mais profundo. Então, esse é outro conceito da homeopatia, que você tem que tratar de dentro para fora, de cima para baixo, do órgão mais nobre para o órgão que está tentando expelir isso. E aí ele chega até, na homeopatia, o que eu acho muito interessante, tem sintomas que não tem na medicina alopática, né? E que não deve ser jogada fora, porque às vezes fica um certo conflito, mas não tem esse conflito, desde que você sabe o que serve para cada coisa. Né? Que, vamos dizer, você tem medo de morrer. Bom, o arsênico, quando se experimenta, ou você dá para uma pessoa com medo de morrer, dentro de outros conceitos, passa e some.
Então passa a ser considerado como sintoma, assim como dor de cabeça. Agora, doutor Cláudio, as vacinas, o senhor contou a história da vacina contra a varíola. A varíola. Mas tem, por exemplo, a gente observa que algumas vacinas modernas, elas são produzidas no ovo, algumas nos animais. Eu gostaria que o senhor explicasse como funcionam. Bom, o Pasteur foi quem desenvolveu mesmo como fazer a vacina. Por exemplo, ele pegou a vacina da raiva. O que era a raiva? Todo mundo conhece. Tem mordido um cachorro com raiva, você... Aliás, recentemente morreu uma pessoa, parece no Mato Grosso aí. Morre. Se não tratar, morre porque o vírus da raiva impregna o sistema nervoso. Né? Por isso que diz que fica com raiva, porque o cachorro fica bravo, ele está realmente super excitável, não pode ver água, chamava hidrofobia. Mas o que ele fez? Ele injetou o vírus em coelho, aí ele sacrificava o coelho, pegava a medula espinhal do coelho e tratava com potássio e passava para outro coelho. Assim ele diminuiu a virulência do vírus. Né? Era um vírus vivo, então ele foi diminuindo a virulência do vírus para poder tratar, inclusive vacinar os cachorros. E tratar a raiva. E a partir daí, o Pasteur criou até o Instituto Pasteur, ele era francês, agora ele faz parte da Sanofi, mas continua o Instituto Pasteur. Na França é famoso, baseado nisso. Então, às vezes, quando você quer fazer uma vacina, você faz a cultura na gema de ovo, no ovo. Certo. Né? Na gema. Todas as culturas de células, etc., começaram no ovo. De qualquer tipo de vacina ou tem algumas que parece que são feitas... Bom, hoje já é com engenharia genética, né? Certo. Hoje já está indo mais um passo, que nós já estamos no século XXI, hoje já tem genoma, faz engenharia genética, usa só a cápsula do vírus, às vezes, só a membrana, porque daí não tem o risco de você pegar e ter uma reação antigênica, certo. Uma reação muito forte, né? Ou causar um transtorno. Então, você usa a cápsula. Então, você tem vacinas que são de vírus vivos, atenuados, exemplo, a Sabin, a de gotinha. O vírus é vivo ainda. É vivo atenuado. Vacina de vírus morto, a vacina Salk, que veio a primeira, que o Jonas Salk que conseguiu fazer a vacina contra a paralisia infantil. Né? Foi a primeira. Então, agora, a vacina de vírus morto tem menos risco que a de vírus vivo atenuado. Agora, essas da gripe que nós acompanhamos, parece que tem vários tipos de vírus ali, não? Agora vacinas. Isso é outro conceito. Né? Nós entramos no outro conceito que é... Com a Organização Mundial de Saúde começou a prestar atenção, que a Organização Mundial de Saúde faz parte da ONU, e ver onde é que tinham as epidemias de gripe. E ao fazer isso, ela faz pool dessas, de quais vírus estão atuando e formula a vacina que atenda a essas gripes que estão acontecendo no mundo. Porque a ideia da influenza, que é o vírus que causa gripe, existem milhares de vírus influenza. Tem milhares, vários. Não é só Não, e o vírus é um cristal, mas ele tem um nível de mutação muito rápido. Tanto que tem uma história de resistência a antibiótico, que é outro tema interessante, é que uma bactéria, etc., ela tem 8 maneiras de se reproduzir, de ter sexo. Uma bactéria? Nós temos só um jeito, né? Papai, mamãe, ou seja o que for. Mas a junção dos gametas é de um jeito só. Uma bactéria pode se dividir por 8 maneiras diferentes. Então, e a velocidade, a geração delas é muito rápida. O que é para a gente 70 anos, para a bactéria deve dar 7 milhões de anos. Então, passa a informação pelo planeta inteiro muito rápido. Mas então essas vacinas que hoje nós temos da gripe, por exemplo, nesse ano de 2015, parece que tem vários tipos de vacina? Normalmente o que aconteceu? Eu até costumo dizer que a gripe, quando começou as vacinas, etc., era a gripe da vovó. Lembra que, não toma uma aspirina e cama, o chá e cama era o tratamento, para outros era pinga com limão. Isso. Tá. Aí teve... Na nossa época, a partir de 2010, saiu a gripe H1N1, que é um tipo de vírus A, e ela saiu do quê? Ela pulou dos porcos... Acabou? Não, vamos continuar. Ela pulou da fazenda dos porcos para o humano. Todo mundo vê uma fazenda de porco com mel, de aves, é tudo confinado um do lado do outro. Tudo que puser junto um do outro, se tiver uma doença num, vai pegar em todos. Certo. E vai aumentar a virulência pela passagem de um para o outro. Qual é o risco? Quando passa para o humano. E aí, quando passou para o humano, nessa 2010, ela teve uma letalidade. Quando agrava,
de 50%. Então morria metade do pessoal que agravava. Era quase que nem o ebola, então? Não, ebola é outra história. É mais grave ainda. A H1N1, você aguentava, ela etc. Mas quem estava com algum problema e não era velho, porque a vacina da gripe foi feita para pessoas de mais de 60 anos que poderiam ter pneumonia, infecções de vias aéreas superiores certo. E, por falta de defesa, terem algum problema. Diabéticos, etc. Viram que esse aqui podia pegar uma pessoa de 20 anos rígida e, quando agravava, morria. Aqui em Curitiba teve muitos casos, Teve bastante casos. Na primeira vez teve bastante casos. Eu tive numa reunião com o responsável pelo UTI do Hospital das Clínicas. Ele dizia, olha, tivemos que pegar respirador pelo Paraná inteiro para dar conta. Porque a H1N1 dá uma pneumonite e daí sangra o pulmão lá dentro. Então não respira. Essa doença H1N1 ainda ela está circundando? Ela faz parte da vacina, ela está circundando. E aí o que a OMS faz? Ela fica controlando para ver quais as epidemias de gripe que estão acontecendo no mundo inteiro e, de acordo com o que ela pega a cepa desse vírus e diz, a composição de tal vacina esse ano é esta. Então, esse ano, por exemplo, se tem uma vacina que tem H1N1, um outro vírus do tipo A, que é H3N1, que está acontecendo mais que H1N1, e vacinas do tipo B. Né? E tem uma vacina que tem 3 cepas diferentes e a outra vacina que tem 4. A diferença da quadrivalente, que chama, é que ela tem uma tipo B, que eles dão o nome porque veio lá de Yamagata, no norte do Japão. Foi lá que eles acharam, é esse aqui. A outra tipo B veio de Phuket, que é na Tailândia. E assim vai. Então, a OMS se preocupa ou se ocupa em impedir as epidemias. Mas essas, digamos assim, esse tipo de gripe, ele está aqui, circulando aqui no Brasil, em qualquer lugar. Está em toda parte. E não é só no inverno. Aqui no inverno, todo mundo fica fechado. Ninguém abre janela, etc. Vai no ônibus, pega na coisa, na barra, e aquilo tudo fechado e respirando. E esse vírus não morre imediatamente quando sai do corpo. Então ele fica numa mesa 8, 10 horas. Então, se você anda lá e passou alguém com gripe ou qualquer coisa, ou que esteja incubando, você pode também fazer parte, entrar em contato. Então, aqueles princípios de higiene, chegar em casa, lavar com álcool, isso tem que ser o ano todo. Isso tem que ser lavar a mão e álcool gel e abrir janela, e quem tiver com gripe vai para casa, coloca a máscara e vai para casa mesmo. Se o responsável pelo serviço tem que dizer vai para casa, então passa para os outros. Então, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos a seguir com o Dr. Cláudio Paciorni, que ele que é médico, e o tema é a prevenção da saúde no século XXI. Até já. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível.
É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita às pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E você também poderá assisti-lo através da rede EdSat com antena parabólica digital. E também no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós estamos entrevistando o médico Cláudio Paciornik e o tema é a prevenção da saúde no século XXI. Doutor Cláudio, o senhor estava falando da vacina sobre a gripe e como é que se organiza a Organização Mundial da Saúde. E ela faz uma espécie de um caldo de todos os vírus que estão circulando para que se tenha, digamos, uma prevenção para o maior número de vacinas, de gripes.
Mas eu estou vendo aqui que tem uma quantidade enorme hoje de vacinas disponíveis, como BCG, hepatite A, pneumo 13, beriglobulina, hepatite B, pneumo 23, cólera, hepatite A e B, pentavalente, DTP, hexavalente, Priorix tetra, febre amarela, herpes zoster, varicela, meningite, RIB, tétano, meningite C, gripe, rotavírus, imune anti-RH, febre tifoide, Priorix, HPV. Algumas dessas vacinas a gente nem sabe para que doenças são. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco a esse respeito, doutor Cláudio. Claro. Como eu falei, o Pasteur começou e fez uma maneira que até hoje o Instituto Pasteur, até criticável, ele sempre pensa que tudo pode se fazer uma vacina para fazer uma prevenção primária, ou seja, provocar anticorpos contra essa doença, para que a pessoa não fique, tenha uma microdoença e não fique doente, não tenha epidemias. Falando da gripe, essa H1N1 foi a gripe espanhola, que deu depois das trincheiras da Primeira Guerra e que matou 60 milhões de pessoas. No mundo todo, no início do século XX. E parece que matou um presidente do Brasil, não me lembro o nome dele, eu sei que o nosso presidente da época morreu da gripe espanhola. Ele sumiu do mundo em 57 e reapareceu em 2010. Esse tipo de vírus. Ele reapareceu, o H1N1, em 2010, 2009, lá no México. Né? Que fez um número grande de vítimas. Fez um número grande. E a Organização Mundial de Saúde fica cuidando, porque ela tem um medo enorme, que eles são meio paranoicos, eu acho, que possa vir a gripe aviária. A gripe aviária lá do sul da China, ele tem uma letalidade também de 50%, mata assim de metade. De quem contrai a gripe? Da ave. Então ela salta da gripe que é da ave, que está no meio das aves, e passa para o humano. E aí o grande risco é que do humano passe para outro humano, porque daí ela vira epidemia. Então eles ficam controlando. Na China, acho que faz uns 6, 7 anos atrás, mataram não sei quantas aves, porque aí tem que matar todas as aves. Né? Bom, continuando, o Pasteur continuou desenvolvendo e eles começaram, o Instituto Pasteur, e essa maneira de proteger, começaram a fazer vacinas, por exemplo, não sei se ouviram falar do Krupp. O Krupp, eu vi pouquíssimos casos. Tinha. As crianças tinham. E o que é o Krupp? A difteria, o bacilo da difteria. Ele fecha a glote. E você não respira, dá em criança. A criança não respira, pode vir a óbito por causa do Krupp. Outra coisa é o tétano. Que nascia, às vezes punham terra, aranha no umbigo, etc. E morria muito recém-nato e muita criança de 7 a 10 dias depois por causa do tétano. Né? Outra doença, eu vou falar já de uma vacina que fizeram para isso, é a coqueluche. A coqueluche, a pessoa que é o bacilo pertussis começa a tossir e não para mais, parece uma tosse de cachorro, que é horrível. No meu tempo, eu acho que chamavam de tosse comprida. Tosse comprida, exatamente. Aí foi feita uma vacina, a bacila contra a difteria, contra a tétano. O tétano é aquela coisa, se você não é jardineiro, nada se corta, com uma coisa enferrujada, você pode pôr tétano. E o tétano chama tétano porque você fica com contrações tetânicas, você fica assim e vem a óbito também. E aí fizeram a vacina tríplice, que é a difteria, tétano e coqueluche. A tríplice, então, são 3 vacinas numa só. São 3 vacinas numa só, que foi uma das primeiras que pega as doenças infantis. Então você vai ver que as vacinas começaram contra a varíola, que conseguiu debelar a varíola no mundo, só que levou 100 e poucos anos. Depois a vacina antirrábica, daí começaram a vacina de difteria, tétano, coqueluche, que pegava mais as crianças. O BCG começou a ser usado para tuberculose, né, que é o bacilo Calmin-Guéret, que é o nome do bacilo que causa a tuberculose. Começaram a fazer o BCG também para estimular a defesa. Né? E a partir disso, cada vez mais vacinas. Hoje, onde é que estão as vacinas? Estão tentando vacinas para ver câncer.
Como é que eu consigo achar vacina de câncer? É possível? É possível, só que pro câncer? como o câncer também é não é uma doença só, mesmo num órgão só, são várias entidades diferentes. Então, está se tentando descobrir qual enzima, qual lugar que você pode fazer a vacina. Por enquanto, a vacina que deu certo e que estão fazendo é do melanoma, né? Mas no sentido de tratamento, né? Outra vacina que saiu, que ela atua num vírus que está ligado ao câncer de colo de útero, e agora estão querendo ligar com tudo, porque a medicina é assim, né? Começa ligando coisas para descobrir conexões entodoladas, nem sempre certas, mas é a do papilomavírus humano. Né? O que é o papilomavírus humano? Ele tem uma forma que ele faz verrugas. Esse é o HPV? É o HPV, que se transmite pela relação sexual. Certo. Antigamente era dito crista eu não me lembro o nome, mas ele é crista de galo, porque parece, as verrugas parecem aquela coisa do galo, né? E eu atendi isso antigamente muito também, na obstetrícia se via pessoas com isso, mas provavelmente a partir de 80 ele fez uma forma plana, que você não enxerga, e que está ligado com alterações no colo do útero, no esôfago, né? E conseguiram desenvolver uma vacina que é para imunizar contra o HPV. Agora, doutor Cláudio Pacioni, que a vacina ela é sempre preventiva ou pode ser curativa também? Pode ser curativa. A ideia da vacina é que ela seja preventiva. Certo. Né? Que ela provoque em você uma prevenção primária. O que é isso? Que você não tenha a doença. Certo. Isso é gestão de saúde, gestão das cidades. Isso, quer dizer, gestão pública. Você tem que olhar para o contexto e ver o que é que dá para ser feito já para evitar que essa doença ocorra. Né? E isso está dentro do que a gente falou, abrir janela, lavar a mão, né? Não ficar sentado. Aí eu vou falar sobre a prevenção no século XXI, que é básico, nós temos que falar disso. Vamos falar. Né? E aí entram as vacinas, que realmente seria a prevenção primária para a gripe, é a vacina. Agora, claro que os cuidados gerais você evita. Se você não ficar em contato com alguém que está tossindo na cara com gripe, você está se prevenindo. Mas o senhor disse que esse vírus ele fica 8 horas aí no ar? Fica nos móveis. Então o vírus da gripe. Então tem que limpar o móvel. Agora, todas essas doenças que se usam vacinas, elas provêm de vírus ou tem algumas que vêm de outras doenças? Por exemplo, a gente está falando tem a difteria é um bacilo, o bacilo da difteria. Ah, certo. É o bacilo do tétano. Né? Que é, digamos... O bacilo da coqueluche. O bacilo é quase uma bactéria. Uma bactéria. Só que a forma dele é mais alongada, então chama bacilo. E a outra bactéria são unicelulares. Certo. Né? Nós somos multicelulares, tem o unicelular. Muita coisa aconteceu, por exemplo, quando foi feito o antibiótico, nós começamos a antibiótico de todo jeito. Então o que a gente rompeu? O que se chama equilíbrio biológico. Vocês devem saber o que é isso. Na hora que você tirou a bactéria aqui, sobrou o vírus. Ah, certo. Então, muito das doenças que nós estamos tendo, por exemplo, salta de um animal para um humano. Na hora que destrói as florestas e muda tudo, esses nichos ecológicos onde tinham animais, que tinham seus próprios equilíbrios ecológicos, o que aconteceu? Saltou para o humano. Correto. Quer ver um exemplo disso que é bem claro? Dengue. A dengue, primeiro caso no Paraná, eu li que foi ontem. Autóctone. Ninguém sabe se o mosquito veio de caminhão de carona, mas chegou no Paraná. Aqui em Curitiba, né? Assim como febre do Nilo, que é do Nilo, já tem em Nova York. Pus um avião hoje, em 12 horas tem em qualquer lugar do mundo. Bom, fala assim, cuidar com a água dos pneus, etc., por causa da dengue. Bom, a água da bromélia que está ali, tem que cuidar? Teoricamente teria, né? Não. Sabe por quê? Precisa? Porque lá tem um mosquito que se o Aedes aegypti entrar lá, ele morre porque ele apanha do mosquito. Isso então chama-se equilíbrio ecológico. Então é claro, você tem a bromélia, etc. Como é que vai fazer no mato? Vai tirar tudo que é água dos... Sim. Não tem. Então isso é o equilíbrio biológico. Que quando rompe isso é que a gente tem doenças novas. Por exemplo, a HIV tem a CIV, que é o vírus de imunodeficiência no símio, no macaco. Então acho que ela possa ter pulado do macaco para o humano. Exatamente. Agora, nós temos, digamos assim,
Hoje, algumas práticas médicas, elas já sabem, por exemplo, que o cigarro causa câncer. Mas tem outros comportamentos que às vezes são comuns e que causam doenças e que nós acabamos... o senhor falou de ficar sentado, por exemplo. Eu lembro muito bem do seu pai, que ele caminhava, sempre encontrava ele ali próximo do hospital de vocês, ele parava com as pessoas, conversava. Então, essa prática do exercício, de se movimentar, ela é muito saudável e evita muitas doenças também. Bom, cai no tema que a gente tem, que é a prevenção no século XXI. Te agradeço por dar o gancho. É o seguinte, nós, ultimamente, a gente com o computador e etc., a gente fica sentado 8 horas por dia, até às vezes mais. Então, foram feitos trabalhos e saiu uma chamada que em inglês é assim: Sitting is the smoking of the 21st century. Ou seja, sentado é o cigarro do século XXI. Né? Porque aí foram feitos trabalhos atrás de trabalhos mostrando que ao você ficar sentado, tem um último trabalho do Journal National, o Instituto Nacional de Câncer, que fala em aumento de diabetes, de câncer de cólon, de câncer de endométrio, 30% a mais de ficar sentado. Só de ficar sentado? Só de ficar sentado. Uma das explicações que tem é que esses músculos que a gente se mexe, né, que é o quadríceps, o glúteo e o psoas, por exemplo, tem ligação até com a coluna aqui. Ele vem lá de cima até embaixo. Então, certo. Pela postura, pela coisa, está fazendo uma inter-relação com o teu sistema nervoso central. E quando você se mexe, aí o texto diz assim, quando você se mexe, esse músculo acende, como se acendesse a luz. E quando se fica sentado, esse músculo apaga. E esse aceso, ele ativa um gene, que ativa uma lipoproteína e uma enzima que atua na profilaxia da coagulação, evitando tromboses e ataques cardíacos. Né? Então, por recomendação médica, essa entrevista nós deveríamos ter feito de pé. Ou sentado sem... Não, mas nós estamos melhor do que tudo, porque o grande problema é quando você senta com essa fletido e as soluções... Quando eu li isso, eu digo, bom, então não tem solução, né? Porque todo mundo fica sentado. Mas a solução seria, cada meia hora, levantar 1 minuto, que eu já estou melhor fazer isso aqui, se agachar, né? Não sei se eu apareço ali. Não, o senhor fazer, tá lá. Pode assim, agacha, isso, levanta. Aqui um pouquinho para cá, né? isso. Então, isso tudo mexe com essa musculatura, certo, e acende como se fosse uma luz. E exatamente esse é o texto do trabalho. E aí o que você vai ver que a prevenção do século XXI, você vai ver, não é bem prevenção, é o que é que está acontecendo nas doenças que nós temos. As doenças infantis estão diminuindo, está se usando vacinas, está se diminuindo isso, aquilo. Mas o que a gente está tendo? Obesidade, certo, diabetes, né? Nós estamos tendo baixa de vitamina D, né? Que está ligado com vários tipos de cânceres. Então, o que está sendo colocado? Você tem câncer de intestino, câncer de todo tipo, por ficar sentado. Né? A outra parte é a dieta. Então, se você soma isso com comer pizza e Coca-Cola, que é quem fica no computador, então está criando as doenças evitáveis, que diabetes, os problemas cardíacos, tromboses, cânceres, estão ligados com a vida sedentária e com a alimentação. A gente sabe que câncer de mama diminui em 30% com a atividade física. Com atividade física? Atividade física. Aparentemente não tem nada a ver, né? Não tem bastante, por causa que todos os hormônios que a pessoa circula tem a ver com... Quanto mais gordura, mais hormônios circulando. Né? Não quer dizer que a gordura, quando você come, não é que a gordura que você come é boa ou ruim. A dieta, se ela está... Por exemplo, nós temos uma coisa que chamam xenoestrogênios. São os estrogênios do meio ambiente. O Brasil é o maior consumidor de pesticida do mundo. Né? Esses insumos agrícolas, etc., eles funcionam como interruptores endócrinos. Eles atuam dentro da célula nossa, tapeando a célula e funcionando como estrogênio. Só que 400 vezes mais potentes do que o próprio estrogênio que a gente tem. Isso faz proliferar a célula.
Então a célula Correto. dispara, ela dispara com o estrogênio. O que é? É o hormônio que faz divisão celular. Então você tem produtos 400 vezes mais potentes fazendo dividir. E o que é o câncer? É uma célula que perde o freio. Ela não para de dividir, divide, faz um tumor, vai para tudo quanto é canto, e ela pega toda a energia e o sangue e ela fica autônoma. Então, essas duas coisas importantes. Agora, Dr. Cláudio Paccioni, a gente se tem aquela ideia, aquele conceito de que a vacina é só para criança. Mas me parece que tem vacina para as pessoas adultas e até para as pessoas idosas. Uma vacina que foi feita recentemente, que eu acho que é muito útil, é a vacina do herpes zoster. O herpes zoster é o mesmo herpes é o mesmo vírus da varicela. O cobreiro antigo, não é isso? O cobreiro antigo, eu acho que era tinha o compadre, tinha uma árvore que tinha no mato, que você passava embaixo. O urtiga, não era isso? Não, é um outro. Eu acabei de falar para você, esqueci, mas você ficava inchado até dizer chega. Né? Mas o cobreiro é porque ele pega o nervo e faz uma faixa. E essa faixa sai em bolinhas, né? Que são as vesículas do herpes. É muito doloroso, demora muito tempo, vai e volta conforme a pessoa fica nervosa, etc., que baixa a defesa, aparece de novo. Então, saiu uma vacina recentemente que é contra o herpes zoster, que é indicada para mais de 50 anos. Para as pessoas de idade. Porque a gente eu atendo volta e meia pessoa com herpes zoster e sofre muito com isso. Agora, doutor Cláudio, nós que somos uma geração um pouco mais experiente do que as crianças atuais e que não tomamos muitas dessas vacinas que tem agora disponíveis, nós podemos tomar ou aquelas doenças de criança doenças infantis, não nos pegam mais? Por exemplo, sarampo. Sarampo, isso ele mesmo. provoca imunidade. Eu tive sarampo quando era criança. Eu também tive sarampo, não morri nada. O sarampo provoca imunidade, vamos dizer, imunidade ativa. Você perguntou sobre animais. Tem uma diferença entre imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade ativa é quando você faz uma vacina ou tem uma doença que te imuniza, você não pega mais ela. Que é uma vacina, só que a doença foi a vacina. Certo. Né? A partir daí fez-se vacinas com esse vírus da vacina, do sarampo, da varicela, para provocar nas crianças a defesa para elas não terem sarampo. Tem gente que discute esse tipo de vacina dizendo que o sarampo seria uma doença necessária para a maturação. Eles falam benigna? Será que tem doença benigna? É porque o sarampo numa pessoa rígida não acontece nada. Agora, se sarampo der numa tribo indígena, mata todo mundo. Mas pega em pessoas de idade também o sarampo? Ou não, é só... eu já vi uma pessoa de 40 anos ter sarampo, só que não tinha tido. A varicela, que também, eu acho que varicela é o mesmo vírus do herpes zoster. Sei. E tem a vacina, você toma a vacina quando criança e depois, agora você pode cachumba, por exemplo, o que é? A cachumba é um vírus, que é o cachumba, ele dá uma doença que aumenta as parótidas, né? E aí a agravação dela no menino, se você não trata, você pega... Quando é criança não tem tanto problema, quando você é mais adulto, você não trata, pode ela dar urquite. E a urquite é uma inflamação do testículo que pode dar esterilidade. Certo. Né? Então, aí o cuidado com a cachumba. Rubéola, também rubéola. Qual é o problema da rubéola? As mulheres pegando rubéola na gestação, o vírus passa para o feto e pode ter alteração fetal. Então, vacina-se as meninas na idade escolar antes de entrarem na vida sexual ativa. Agora, nós vemos que de vez em quando em um determinado lugar tem, por exemplo, um surto de meningite. Meningite também tem vacina para meningite? Tem. A meningite são vários tipos, né? Tem a meningite A, a meningite C, a meningite W, a meningite Y e a B. Antigamente a gente tinha a meningite C, que tinha vacina, a meningite B tinha sumido, né? E agora fizeram, não faz 2, 3 anos, uma vacina com a A, C, W, Y, porque cada lugar tem uma prevalência. Certo. Por exemplo, a Bahia, você já ouviu falar que volta e meia a pessoa ia lá para aqueles resorts muito bonitos e de repente tinha meningite C lá. Então ali é meningite C. Em Buenos Aires, a meningite que dá mais é a
se não me engano, é a W. Agora, doutor Cláudio, essa doença que causou tantos estragos na África e houve um temor que viesse até aqui para a América, principalmente nos Estados Unidos teve, no Brasil, que é o ebola. Isso tem algum tipo de vacina já que está sendo estudado? O que o senhor poderia falar? O ebola é interessante. O ebola vem do Vale do Ebola, lá na África, né? O vírus do ebola parece que tem 3 milhões de anos, ou mais. 3 milhões? Não sei se é 3 ou 30 mais, milhões de anos. Bom, ele teve uma aparição em 1970 e pouco, sumiu, não aconteceu nada, e depois teve em 2014 com uma mortalidade de 90%. Nossa Senhora. Né? Aí vem um conceito interessante dentro dessas prevenções, que é muito importante para quem trabalha na área de saúde, ou quem está em aeroporto, que está vendo, é saber de onde é que a pessoa vem, né? Ah, certo. Porque teve uma pessoa, uma enfermeira nos Estados Unidos que morreu porque eles trataram o ebola como gripe. E não tomou os cuidados necessários. Cuidado nenhum. Estão trabalhando para fazer uma vacina para o ebola. Mais uma coisa para vocês que são estudiosos da gestão das cidades, os Estados Unidos mandou dinheiro, que parece que quase $1 bilhão para fazer aquelas enormes coisas, todas cheias de coisa americana, com todas as condições. E quando chega lá, agora na África, estão vazias essas instalações que custaram $bilhões, porque o pessoal da África conseguiu resolver a contaminação com medidas simples, tipo lavar a mão, não entrar em contato, conseguir controlar, e controlaram. O ebola está controlado nesse momento. Ele tem surtos em alguns lugares, mas ele está controlado. De maneira simples e com cuidados gerais. Agora, Dr. Cláudio Pacionic, o grande problema da gripe é que ela pode levar a doenças mais graves, tipo pneumonia, principalmente com as pessoas idosas. Só a vacina já é uma garantia de que a pessoa não vai ter gripe ou tem que ter outras medidas preventivas também? Não, a vacina faz imunidade contra esses vírus de influenza, pelo menos esses prevalentes, que são os mais agressivos. Né? Então, ao fazer a vacina, você cria anticorpos contra a vacina. As agravações hoje da gripe não são mais para idoso, não. Qualquer um pode pegar uma gripe A e ter um problema e agravar. Grave. Não é isso que eu digo, não é que nem a gripe da vovó, que não tinha problema. Hoje você pode pegar uma gripe e agravar, e ela muda de jeito. Eu tenho visto que pessoas terem gripe agora sem ter temperatura e ter tosse, prostração, ficar 1, 2 semanas cansado, não sabe o que é, e não aparece como a gripe A, por exemplo. Parecia febre alta, dor de cabeça que não cedia. E que se não era vacinada, tinha que entrar com antivirótico em 48 horas, senão ele parava de funcionar direito. Aí poderia agravar. Me lembro isso de 2010, quando não tinha vacina. Então, essa é uma coisa. Os outros cuidados gerais que eu digo sempre levanta, anda, toma sol. Falta de vitamina D, que hoje todo mundo receita para câncer, é o quê? É falta de sol. Agora, a pessoa que fuma, ela tem maior tendência a ter essas doenças? A pessoa que fuma tem problema no pulmão. Né? Então, existem outras vacinas que se usam, que tem a pneumo 13, que surgiu recentemente, e que tem vários tipos de, vamos dizer, bactérias que causam pneumonia, que você toma junto com a vacina da gripe. Essa pneumo 13 você toma uma vez na vida. E tem uma outra que tem 23 tipos de bactérias e vírus que atuam, que se toma a cada 5 anos, depois dos 50 anos. Para evitar, provavelmente. Quem fuma tem que cuidar, porque tem muito mais problema. E mais quem fuma, mulheres grávidas, não sei porquê, a gripe A tem mais ação e causa mais problema. Quem tem doenças crônicas, diabetes, o que seja, pode ter mais problema. Então, nós entrevistamos neste programa especial o médico Cláudio Pacionic, que o tema foi a prevenção da saúde, acho que a prevenção das doenças no século XXI, né? Com certeza. Então, melhoria da saúde. Eu quero agradecer muito a sua entrevista, Dr. Cláudio. Muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado.